Olá, paz e bem. Quero compartilhar com você algumas gotas do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 16 a 17. Hoje, dia 26 de julho, dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, desejavam ouvir o que ouvis e não ouviram. Quero compartilhar com você algumas gotas do Evangelho de hoje, refletindo sobre os avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. É inútil procurar na Bíblia os pais de Nossa Senhora. Os 4 evangelhos canônicos guardam absoluto silêncio sobre os pais de Maria. Nem sequer seus nomes foram transmitidos. Mateus e Lucas escreveram sobre a genealogia de Jesus. Maria é citada, mas seus pais não são citados. E para saber sobre os pais de Maria, temos que recorrer aos evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos que não foram considerados canônicos, ou seja, inspirados diretamente, inspirados por Deus. E os apócrifos, poderia-se dizer, ingênuos relatos pela imaginação fervorosa dos primeiros cristãos, para completar com isso os silêncios dos evangelhos canônicos. Dificilmente podemos saber até que ponto esses relatos são verdadeiros. Por isso são chamados de apócrifos, isto é, não é de uso público. Mas em cada história ou historinha sempre tem alguma lição. Segundo o Evangelho apócrifo de São Tiago, no segundo século, os 2, Joaquim e Ana, eram da mesma tribo de Judá. Quando tinha 20 anos, Joaquim casou-se com Ana, e durante os 20 anos de matrimônio, os 2 não geraram nenhum descendente. Não ter descendência, para o conceito na época, era sinal de maldição de Deus e, por isso, era uma vergonha pública. Mas, paradoxalmente, Joaquim e Ana eram justos. Os 2 eram pessoas honradas, temerosas de Deus, generosas em suas oferendas para o templo. Joaquim era rico e fazia todas as suas ofertas em quantidade dobrada por todo o povo. Costumava oferecer suas oferendas no templo nas grandes festas do Senhor. Levavam uma vida piedosa diante de Deus e diante dos homens. Tinham uma conduta inocente, isto é, livre de qualquer maldade. Imunes de calúnias e cheios de piedade, zelosos em oração, em jejum e abstinência, cheios de caridade, formavam uma família assídua no templo. No entanto, não tinham filho, até então, que tanto desejavam. Mesmo assim, continuavam na misericórdia de Deus, apostando, confiando na misericórdia do Senhor. Um dia, quando Joaquim estava para fazer sua oferenda no templo, um escriba chamado Rubem parou diante dele e disse: Não és digno de apresentar tuas oferendas enquanto não tiver tua descendência. Aflito e humilhado, Joaquim se retirou no deserto para orar, a fim de que Deus pudesse dar de presente um descendente. Ana, a esposa, também começou a se vestir de saco de cilício para pedir a mesma graça. Santana rezava assim, segundo o Evangelho apócrifo: Ó Deus de nossos pais, ouve-me e abençoe-me como abençoastes o ventre de Sara, dando-lhe um filho, Isaque. Segundo um texto antigo da Igreja Sírio-Oriental, Joaquim orava diante de Deus, pedindo a ele uma prole que consolasse sua velhice. Ó Senhor, que disseste a Abraão e depois de 100 anos lhe concedeste um herdeiro da promessa, não prives minha velhice de um fruto, e sim bendize-me com a bênção de Abraão. Tudo é fácil com a tua vontade. O que aconteceu depois? Segundo o Evangelho apócrifo de Tiago, um anjo do Senhor apareceu a Ana e lhe disse: Ana,
O Senhor escutou tuas preces, conceberás e darás à luz, e de tua prole se falará em todo o mundo. E Ana respondeu: juro por Deus, meu Senhor, que se eu gerar um filho, seja menino ou menina, quero oferecê-lo ao Senhor e estará a seu serviço todos os dias de sua vida. O mesmo anjo do Senhor apareceu também para Joaquim, dizendo: Joaquim, o Senhor ouviu a tua insistente prece. Volta, pois Ana, tua mulher, conceberá em seu ventre. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, e não viram. Desejavam ouvir o que ouvis, e não ouviram. Assim lemos no Evangelho. O cumprimento das promessas da salvação é a visão. A visão de Deus é o desejo dos profetas e dos justos no Antigo Testamento, mas não tiveram privilégios de ver Deus. Mesmo assim, eles creram e apostaram sua vida pela palavra da aliança. O hoje dos discípulos tem a unicidade da bem-aventurança privilegiada de ver e escutar a própria vida por excelência. A salvação em ato, a palavra encarnada, Jesus, Deus conosco, o Emanuel. De certa forma, podemos dizer que Joaquim e Ana têm privilégio de ver o fruto da salvação, o nascimento da filha deles, Maria, que se esperava por tanto tempo. A graça de Deus pôde tardar, mas nunca falhar, porque Deus é cheio de misericórdia. Não importa se você está num lugar bem deserto ou simplesmente em sua casa. Se você fizer uma humilde súplica ao Senhor, por uma causa nobre, cedo ou tarde, o Senhor vai atender. Tenha paciência, porque o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. É verdade. É preciso respeitar o tempo de Deus. Apesar de nossa pressa, de nossa inquietude, de nossa insistência, muitas vezes nós somos afobados, nós somos inquietos. Simplesmente vamos nos abandonar nas mãos de Deus, mesmo que tenhamos que enfrentar todo tipo de humilhação e dificuldade. Se lutarmos por uma causa nobre, cedo ou tarde, o tempo vai nos revelar quem está com razão. No casal Joaquim e Santana, encontramos um grande paradoxo. Um casa justo, mas estéril. A esterilidade, de acordo com o costume na época, é uma negação para a condição de ser justo. Se os dois fossem justos, teriam que ter filhos. Não tendo filhos é porque não são justos. Essa era a lógica da época. Mas, no fim da história, Deus sempre tem a última palavra. Mesmo que tenha sido tarde, o justo casal Joaquim e Ana foi premiado por Deus. Uma filha chamada Maria, mãe de nosso Salvador, Jesus Cristo. Segundo o Evangelho Apócrifo, depois que entregou Maria para Deus no templo, Ana se afastou silenciosamente e sumiu para sempre. Sua missão terminou. Com esta marca heróica de desprendimento, os apócrifos encerraram o capítulo dedicado aos pais da Virgem Maria. Ana é uma mulher paciente e humilde. Durante 20 anos ela sofreu sem queixa a tremenda humilhação da esterilidade. Mas suas orações são tão suaves e humildes que fazem o Senhor inclinar para ouvi-las. Sua longa provação não endureceu seu coração, pois ela acredita fielmente no poder de Deus. Ana é uma mulher generosa, pois ela pede para ter descendente e o gozo de dar com alegria sua filha para o Senhor. E sua filha Maria será capaz de entregar-se à vontade de Deus totalmente. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ana é uma mulher abnegada, disposta a desprender-se de sua filha para dá-la aos outros. Durante a visita à paróquia de Santa Ana, no Vaticano, o Santo Padre João Paulo II dizia: a figura de Santa Ana recorda-nos, de fato,
a casa paterna de Maria, mãe de Cristo. Lá veio Maria ao mundo, trazendo em si aquele extraordinário mistério da Imaculada Conceição. Lá era rodeada pelo amor e solicitude dos seus pais, Joaquim e Ana. Lá aprendia de sua mãe, de Santa Ana, como se é mãe. E embora do ponto de vista humano ela tivesse renunciado à maternidade, o Pai do Céu, aceitando a sua doação total, deu-lhe a graça da mais perfeita e mais santa maternidade. Cristo, do alto da cruz, transferiu em certo sentido a maternidade daquela que o gerara, dando a esta por objeto, em vez de si, o discípulo predileto, e ao mesmo tempo fez que ela abrangesse toda a Igreja, todos os homens. Quando, portanto, como herdeiros da promessa divina, nos encontramos abrangidos por esta maternidade e quando experimentamos a sua santa profundidade e plenitude, pensamos então, diz o Papa, que foi precisamente Santa Ana a primeira a ensinar Maria, sua filha, como devia ser mãe. Ana, em hebraico, significa Deus fez graça. Refletindo sobre esse significado no nome de Santa Ana, assim exclamava São João Damasceno: como havia de acontecer que a Virgem Mãe de Deus nascesse de Ana? A natureza não se atreveu a preceder o germe da graça. Manteve-se, porém, aquela sem o próprio fruto para a graça produzir o seu. Devia nascer, de fato, a primogênita, da qual viria a nascer o primogênito de toda a criatura. Pedimos aos pais de Nossa Senhora que todos nós tenhamos o espírito de perseverança no bem que devemos fazer, na oração que devemos fazer, na prática da caridade, em ser justo em tudo, apesar dos obstáculos encontrados no caminho. Mas a graça de Deus nos potencia para ultrapassar os obstáculos, a exemplo do justo casal Joaquim e Ana. Hoje é dia dos avós. Reze pelo seu vovô, pela sua vovó, vivos ou que já estejam falecidos, mas que possamos nos dirigir o nosso carinho, o nosso amor a todos os avós. Uma bênção para todos os vovôs e vovós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.